eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de textos para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, os exercícios e os para-casas serão dados aqui na nossa videoaula, então tudo deve ser baseado naquilo que vemos por aqui, tá bom? Daremos continuidade então à nossa disciplina de produção de textos e novamente essa aula vai ser dividida em 3 partes. Na primeira, eu vou corrigir o para-casa. Na segunda, nós vamos expor mais alguns textos do livro, vou explicar a matéria e após eu vou explicar o para-casa desta aula para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vamos corrigir o para-casa, que foi dado na última aula, que era da página 132 até a página 137. Não são todas as questões que a gente consegue corrigir aqui, né? Porque várias eram pessoais, né? E também produções de texto. Então aqui eu vou corrigir apenas as questões que eu preciso repassar com vocês e as questões de textos vocês precisam mandar aqui para o colégio para que eu possa ler e também mostrar para os colegas de vocês. Vamos lá. Bom, primeiro vocês teriam, né, que revisar aquele texto que vocês haviam feito na penúltima aula e após fazer o texto final lá no caderno de produção de textos, tá bom? Então assim que vocês terminarem, vocês me enviem, por favor. E aí, então, eu deixei, né, um exercício para vocês para ser respondido no caderno. As questões que eu coloquei aqui são apenas as questões que não são de cunho pessoal, né, que vocês responderam por ter realmente uma resposta exata. Aquelas que eram de opinião, de respostas pessoais, eu não coloquei aqui. Então, vamos lá. O que é prosa? A prosa é um texto escrito sem rimas, versos ou estrofes, ou seja, ele é escrito desde o início até o fim da página em parágrafos. A prosa e a poesia, né, são 2 tipos de texto opostos. A poesia sempre vai ser escrita em versos e estrofes. Não necessariamente ele precisa ter rima, tá, meninos? Os poemas, por muitas vezes, não têm rimas. Principalmente, por exemplo, os poemas da época modernista no Brasil. Eles não possuíam a rima. Então, na verdade, é só uma questão de análise, né? E enquanto o texto em prosa, ele sempre será escrito assim, do comecinho da linha até o final. E ele pode ter rimas, por exemplo. Então, é uma questão que a gente tem que observar, tá? Mas mesmo que o texto tenha um pouco de rima, ele não vai ser uma poesia, né? Então, a prosa, são estes textos que nós estamos mais acostumados, tá bom? E o que é crônica? É um texto escrito livremente e de maneira pessoal. É um texto curto que retrata o cotidiano. A crônica, ela sempre vai retratar o cotidiano. O que é isso, professora? São textos que vão retratar situações do nosso dia a dia, né? Sempre com um cunho mais humorístico, as pessoas vão normalmente rir um pouco nas crônicas, porque eles vão ser mais divertidos do que os outros textos, e retratam cenas do nosso dia a dia, que normalmente a gente às vezes nem presta atenção no que está acontecendo, e essas histórias trazem aí algo muito divertido para que a gente possa ler em relação a esses momentos que pra gente quase passam batidos, né, de tão normais na nossa vida. Quais as principais características de uma crônica? Então, a narrativa é sempre curta, não existem crônicas grandes, né, são sempre curtinhas. O uso de uma linguagem simples e coloquial também existe, porque, na verdade, como a gente está falando que é um texto que retrata o cotidiano, o nosso dia a dia, né? A não ser que seja uma crônica que retrata um momento muito formal, mas normalmente a gente fala de uma maneira informal com as pessoas. Presença de poucos personagens, se houver, né? Há a possibilidade de não ter nenhum personagem em uma crônica, e quando existem, eles são poucos, né? Mas por quê? Porque o texto em si, ele já é curto, então não há muito espaço para que seja trabalhado uma quantidade muito grande de personagens, né? Os personagens normalmente nas crônicas são bem rasos, a gente não sabe muito sobre eles, somente naquele contexto específico daquele texto bem curto, né? Então não tem como trabalhar muitos personagens, então normalmente são bem poucos. O espaço reduzido, né? Então não é uma história que conta aí 100 anos de história, ou 10 anos, ou meses. Normalmente é um espaço ali de 15, 20 minutos, às vezes até mesmo de 2, 3 horas, mas não passa disso, né? É um texto curto que ele vai retratar um pequeno espaço do tempo.
temas relacionados a acontecimentos cotidianos, que é o que eu venho falando aqui desde o início da correção. Sempre tratando de momentos do dia a dia, momentos comuns que podem acontecer com qualquer pessoa. Cite 2 crônicas e seus autores. Na verdade, no próprio livro, né, nós tivemos 2 e lemos as 2, que é No Restaurante, do Carlos Drummond de Andrade, e Menino, de Fernando Sabino. Se vocês conheciam outras e colocaram, ótimo, a leitura é sempre boa. Há somente um tipo de crônica? Justifique. Não, existem vários tipos, como as jornalísticas, históricas e humorísticas, assim como eu falei para vocês na última aula. Explique o que é uma crônica literária, né? Tá lá no livro de vocês. É uma crônica que pode narrar, de forma humorística ou poética, histórias alegres ou tristes, inspiradas em histórias do dia a dia e linguagem coloquial. Então, a crônica literária é uma crônica que traz a literatura, né? Ela não precisa retratar a realidade, ela pode aí inventar várias histórias. Em um texto, como podemos definir a complicação e o desfecho? A complicação é um problema que é enfrentado pelos personagens e o desfecho é a resolução da complicação. Na crônica, nós sempre vamos ter uma complicação, não é um texto de começo e fim, sempre ali no meio vai ter uma complicação que os personagens vão enfrentar e o desfecho é justamente como esses personagens vão lidar para passar, para ultrapassar essa complicação. O que é uma leitura dramatizada? É ler um texto com entonação, movimentos interpretativos que lembram representações teatrais. Mas por que não chega a ser um teatro? Porque essa fala ela não foi decorada, ela não está sendo encenada. As pessoas estão realmente lendo. Normalmente as peças de teatro elas começam os ensaios com leituras dramatizadas, Os atores ainda estão estudando o texto, estudando o personagem, e eles fazem essas leituras em grupo para poder entrar no personagem. Explique quem foi Carlos Drummond de Andrade, também estava no livro de vocês, foi um dos principais autores da literatura brasileira do século XX. Fernando Tavares Sabino, um importante escritor belo-horizontino. Pesquise o que é um conto. Eu coloquei aqui para vocês, como era uma pesquisa, vocês poderiam ter colocado de diversas formas. Estou colocando aqui apenas uma sugestão. Então, conto é uma narrativa curta que, em geral, apresenta apenas um conflito. Algumas subdivisões desse gênero são conto fantástico, conto de fadas. O conto é um gênero narrativo mais comum da tradição literária brasileira, Então, diversos autores daqui do Brasil escreveram contos em algum momento de sua carreira. Ilustra a história realizada no caderno de produção de textos, Então, vocês precisavam ilustrar essa história, e aí vocês podem me mandar também essa ilustração. Então, agora, eu pedi para vocês pesquisarem sobre os contos, não foi à toa, porque é o nosso próximo gênero literário. Hoje nós vamos ler da página 139 a 143, fazer alguns exercícios juntos. Vamos lá? Conto. Ponto de partida. Primeiro passo. Você já fez pescaria? Onde? Com quem? Já ouviu história de pescador? Sabe que os pescadores costumam aumentar o tamanho do peixe que pescaram? Converse com os colegas sobre isso. Bom, história de pescador, a gente utiliza esse termo para quando uma pessoa conta uma história um pouco fantasiosa, um pouco exagerada demais, as pessoas falam, nossa, mas que história de pescador. E o fato de o peixe que pescaram ser maior, é justamente isso, o exagero. Se ele pescou um peixe de 10 centímetros, normalmente ele vai falar que tinha 20. Na verdade, nem todos os pescadores são assim, gente? Isso é só uma maneira de dizer. Então vamos ler aí esse texto que se chama A Sandália do Gigante. Leiam, por favor, pelo livro, tá? É melhor para vocês, melhor para a saúde dos olhos de vocês. Leiam pelo livro. A memória de Vander Piroli, baita pescador de histórias que não deixou os rios morrerem de sede. Certo dia, seu Pipe arrumou os caniços, as linhas, os anzóis e chamou o filho. Pipinho, amanhã vamos pescar. Pipinho deu pulos de alegria, era a sua primeira pescaria. De manhã, entraram no jipe e saíram pela estrada fora. Viajaram até um lugar do rio onde antigamente seu Pipe costumava tirar piaus, traíras, papaterras, mandis e às vezes até um dourado arisco. Jogaram as linhas e ficaram esperando. De repente, a linha do Pipinho se mexeu. Rapidamente, conforme o pai havia explicado, ele puxou a vara. Surpresa e decepção, na ponta do anzol balançando apenas o esqueleto de uma sandália velha, encardida e mal cheirosa. Assim passaram o dia todo.
Ao final da tarde, contaram os peixes. 3 garrafas PET de refrigerante, 8 latinhas de cerveja, 3 carcaças de pneu, 11 saquinhos plásticos de supermercado, 2 latas de sardinha, um calção de banho rasgado e aquela velha sandália velha. Voltaram tristes para casa. Nem um lambarizinho, meu Deus! O que fizeram com esse rio? Quanta poluição! O pai falava desconsolado. Da próxima vez a gente vai viajar para outro lugar, né, pai? Prometo, filho. Nem que eu tenha que revirar a terra de cabeça para baixo, ainda vou achar um lugar onde vai ser o maior pescador do mundo. O maior pescador do mundo, pai? Não é coisa muito grande para mim, não? Tá bem, Pipinho. Então o maior pescador dessas paragens. O que é paragens, pai? Os lugares, filho. Os lugares, a região onde vivemos. É esse fim de mundo aqui. Aqui é o fim do mundo, pai? Seu Pipe, para encerrar a saraivada de perguntas que já sabia iria longe pela tarde adentro, encerrou. Olha, meu filho, depois, quando chegarmos em casa, te explico essas coisas, combinado? Por enquanto, só pense nisso. Filho de peixe, outro peixe é. É ou não é? Peixe grande ou peixe pequeno, pai? O pai, já meio confuso, arrumando as tralhas. Tá bem, Pipinho, peixe grande. Repita comigo. Filho de peixe grande, peixinho grande é. Ou melhor, peixe de filho grande. Ih, deixa pra lá. Você tá me deixando maluco com tanta pergunta. E deu um beijo nele, afundando o boné do menino na cabeça. E emendou. Acho que você ainda vai ser escritor, ou pelo menos um grande contador de lorotas. E antes que ele perguntasse o que era lorota, seu Pipe já emendou de novo. Conte essa história para os seus amigos, mas só o que você viu, viu? No dia seguinte, na porta da escola, quando os amigos perguntaram da pescaria, Pipinha não deu o braço a torcer. Peixe eu não peguei não, tá? Mas fisguei a sandália de um gigante. A sandália de um gigante? Todos indagaram assustados. É, e para tirar ela do rio, tivemos que puxar com o jipe. Cruz credo, e onde ela está? Os pescadores da região pediram ela para nós. Pediram para quê? Para fazer uma jangada. Então, esse texto é do Antônio Barreto, que é um autor que nasceu em Passos, aqui em Minas Gerais, em 1954. Ele é contista, poeta, romancista, cronista e autor de dezenas de livros infantis, juvenis, didáticos e paradidáticos. A maioria deles vem com prêmios nacionais e internacionais. E aí vocês têm vários títulos de histórias desse autor que mora em Belo Horizonte e é também um dos autores dessa coleção, né, da coleção de livros de vocês. Então, nós acabamos de ler um conto. Aqui também nós temos esse glossário que vocês podem ler também com mais calma, tá? E agora nós vamos fazer um pouquinho de umas atividades. Nessa página nós temos um pequeno relato, que o conto é um texto literário em que se narra ou conta uma história, geralmente curta, com poucos personagens, que foi o que a gente falou ali na nossa pesquisa. Então vamos começar fazendo essas atividades juntos, tá bom? Um conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Quem está narrando o conto A Sandália do Gigante? O pai, como narrador personagem, que narra em primeira pessoa, né? Então, narrar em primeira pessoa é dizer assim, o narrador, ele é um personagem, então ele conta a história que ele viveu. Então, seria assim, um dia eu estava indo pescar. Letra B, o menino, também como narrador personagem, que narraria em primeira pessoa, né? Sempre que o narrador é personagem, ele narra em primeira pessoa. Eu estava, quando fomos, tá? Alguém que observa as cenas, que é um narrador observador, que narra em terceira pessoa e não participa da história. Por quê? O narrador observador, ele não é um personagem, então ele conta uma história de outras pessoas. Às vezes a gente nem conhece quem é esse narrador. Então, ao invés de um dia eu fui pescar, esse narrador observador, ele fala, um dia um homem com seu filho foi pescar, né? Ou alguém que observa as cenas, narrador observador, narra em terceira pessoa e participa da história, né? Existe essa possibilidade de ser uma pessoa que está narrando em terceira pessoa e participa da história. Ele é um observador. Nesse caso, nós temos um narrador observador que narra em terceira pessoa e não participa da história. Ele é somente um narrador, ele não é um narrador personagem, né? Ele está ali somente para contar a história, nós não sabemos quem é apenas uma voz que está ali, né, no texto, nos contando a história. 2.
Os 3 primeiros parágrafos do conto apresentam os personagens principais e a situação inicial. A. Que personagens participam das ações narradas nesse trecho? Nós temos aí o pai e o filho, né? O seu Pipe e o Pipinho. São os 2 únicos personagens. Como a gente disse antes, o conto ele é um texto curto com poucos personagens. E B, qual é a situação inicial narrada nesses 3 parágrafos, né? O pai prepara o material de pescaria e combina com o filho de irem pescar no dia seguinte. Então, esses 3 primeiros parágrafos, eles servem como preparação para a história, como uma introdução do que vai acontecer. 3. Releia os trechos a seguir e observe as palavras e expressões destacadas. Certo dia, seu Pipe arrumou os caniços e chamou o filho. De manhã, entraram no jipe e saíram pela estrada afora. Assim passaram o dia todo. Ao final da tarde, contaram. No dia seguinte, na porta da escola, quando os amigos perguntaram da pescaria. E aí nós precisamos responder. As ações narradas no conto duram quanto tempo? Explique. São 3 dias, né? O dia anterior à pescaria, o dia da pescaria e o dia seguinte. Então, no dia anterior, nós temos a preparação da pescaria. O dia da pescaria é enquanto eles pescavam e a volta para casa. E o dia seguinte é quando o Pipinho vai para o colégio. O que as palavras e expressões destacadas indicam? Então, as palavras são certo dia, de manhã, o dia todo, ao final da tarde e no dia seguinte. Então, essas palavras indicam o tempo, né? Qual o momento que está acontecendo aquelas histórias, né? No dia seguinte eles foram. Isso mostra pra gente que outro dia se passou. Então, todas aquelas expressões indicam o tempo e a passagem do tempo. 4. Em que espaços essa história acontece? Nós temos a casa deles, a estrada, a beira do rio e a porta da escola, né? Então, na casa, quando eles se preparam, na estrada, quando estão voltando para casa, na beira do rio, quando pescam, e na porta da escola, quando o Pipinho encontra os amigos. Vocês vão fazer as páginas 143 a 146, os exercícios de 5 a 11 e a produção relâmpago, tá? Não se esqueçam de enviar o texto para o colégio. E vocês vão responder essas 7 perguntinhas no caderno de vocês. Se quiserem copiar as perguntas, podem copiar, mas também podem colocar somente as respostas, tá bom? É só pausar o vídeo que vocês conseguem fazer tudo certinho. Bom, nos vemos na próxima aula. Vamos corrigir o para casa, estudar mais sobre o conto. Vou trazer umas matérias a mais, umas curiosidades sobre este gênero literário. Façam os para casas, comecem a estudar os contos, procurem por contos pela internet, pelos livros, são sempre muito divertidos para ler, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.